Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Eric manda Mercedes e Gabriel pegarem suas coisas para irem embora com ele. O diabo os ameaça com a arma. Pedro diz a Alessandro que nunca deviam ter deixado Paula declarar sobre aquele acidente, porque a polícia não saberia e nem relacionaria tudo isso. Chuchu diz que viu Paula atropelando um homem e logo depois esse homem saiu correndo com as próprias pernas. Chuchu diz que Bruno deu todo o dinheiro para Mercedes fazer isso e foi amando de Eric. Alessandro diz que entende a situação dessas pobres pessoas, mas que é difícil. Raquel liga para Ulisses, mas o telefone dele está desligado. Enquanto isso, Roberto e Ulisses dormirão juntos e são deitados na cama. Raquel nem imagina que seu marido está se envolvendo com seu amante. Roberto se esconde no banheiro. Raquel, no apartamento de Ulisses, reclama com ele por não ter atendido ela. A bruxa se dá conta que ele tem outra pessoa que está escondida lá dentro. Ela pensa que a outra mulher é uma prostituta. Ulisses diz que sim, tem outra mulher. Raquel fica triste. Ulisses diz a Raquel que antes se sentia muito bem com ela, à vontade, mas ela está muito exigente, grudenta e não gosta disso. Raquel diz que teve muitos problemas com a companhia, sua mãe e Roberto. Raquel diz a Ulisses que está procurando um apartamento para eles, fora da cidade. Ulisses diz que é melhor terminarem. Raquel diz que falou com sua mãe e decidiu se divorciar de Roberto. Ulisses consegue tirar Raquel do seu apartamento. Depois que ela vai embora, Roberto chega ali, já vestido, e está saindo. Ulisses pergunta sobre eles. Roberto diz que o deles não é nada de importante. Chuchu, Pedro e Alessandro vão à casa de Mercedes, mas já não encontram ela lá. Alessandro vai à casa da comadre de Mercedes e pergunta sobre ela e Gabriel. Gregório e a esposa dizem que não sabem de Mercedes. Eric está levando Mercedes e Gabriel para longe. Gregório liga para Eric e diz que Alessandro foi à sua casa procurando por Mercedes e Gabriel. Eric diz ao primo que não tem nada a ver com o sumiço dessa gente. Alessandro diz a Pedro e Chuchu que o que mais o deixa inquieto é que Mercedes e Gabriel levaram roupas. Xuxa e Pedro se preocupam pela amiga. Maura pede a Bruno que a ajude a separar Maria José e Alessandro. Bruno diz que ele vai se separar dela depois que ela ter o filho. Bruno pede ajuda a Maura para descobrir se Vitória anda com Fernando. Maura pede que ele investigue tudo isso com Kátia, já que são tão amigos. Bruno percebe que Maura sabe do rolo dele com Kátia. Bruno diz que é capaz do que quiser para conseguir seus propósitos. Bruno e Maura trocam ameaças. Alessandro chega em casa. Bruno e Eric se comunicam. Eric diz que matou Mercedes e Gabriel. Bruno se anima. Depois, Eric desliga o telefone e diz: "Maldito desgraçado, vai chegar a sua hora também." Alessandro diz a Vitória que pensou que tinha em suas mãos uma possibilidade de deter Bruno no que pretendia fazer. Vitória pergunta quais possibilidades. Alessandro diz que Bruno subornou dois infelizes para culparem Paula do acidente automobilístico. Paula encontra Roberto tomando banho na jacuzzi. Roberto pede que ela se junte a ele na banheira. Vitória fica surpresa ao saber do que Bruno fez. Alessandro diz que Mercedes desapareceu com o irmão. Vitória chora e diz que não pode acreditar nessas coisas. Ela prefere pensar que tudo isso são suposições. Alessandro diz à mãe que não podem pensar que todos mentem e que Bruno é o único que diz a verdade. Vitória se culpa por Bruno ter se transformado num monstro. Alessandro diz que ela não tem culpa de nada, mas que talvez tenham mimado demais, fazendo ele ser assim. Vitória chora e diz que de todo modo Bruno é seu filho. Roberto e Paula ficam na banheira conversando. Raquel chega ali e se irrita ao ver o marido com Paula. Raquel diz a Roberto que nunca se importou com ele, mas não vai permitir que a traia na sua própria casa com uma criada. Roberto sai da banheira e leva Raquel para casa. Roberto diz que não estava fazendo nada com Paula. Raquel diz que irão se divorciar. Roberto diz que sabe que ela tem um amante. Raquel pede que ele dê o divórcio a ela. Alessandro chega em casa e encontra Maria José muito bonita. Maria José e Alessandro se beijam. Maria pede para esquecerem da discussão que tiveram. Maria José quer que entre os dois haja paz e felicidade. Alessandro e Maria José se beijam apaixonadamente. Roberto diz a Paula que sente muito pelo que aconteceu. Paula diz que deve ser muito difícil para ele aguentar uma mulher como Raquel.
Roberto dá um beijo na bochecha da amiga e se despedem. Maria José questiona Alessandro se ela ficará com uma cicatriz nas costas. Ele diz que não sabe, mas que não se importa. Alessandro diz que há muito tempo não fazem amor. Maria José diz que não acha que dará, mas que queria. Vitória diz a Filipa que Bruno se aproveitou daquela gente para suborná-los e botará a culpa em Paula do atropelamento. Filipa diz a Vitória que está mais claro que água que Bruno esteve por trás disso, de todo esse plano macabro. Vitória conta que Mercedes está desaparecida. Filipa questiona se ela morreu. Vitória se assusta ao pensar nessa possibilidade. Bruno chega em casa. Vitória reclama com ele, como pode tramar algo tão perverso dando dinheiro àquela pobre gente para prejudicar Paula. Bruno finge não saber de nada. Vitória pede que ele não negue, pois Alessandro já sabe de tudo. Vitória pergunta a Bruno se ele fez algo para esse povo. Bruno diz que não conhece eles. Vitória pede que ele confesse a verdade. Bruno diz à mãe que Alessandro está convencido que ele é o culpado e que traga essa mulher e o irmão e que eles confessem diante dele que é culpado. Eles têm uma discussão sobre Bruno não ter recebido a herança. Filipa dá um chá para Vitória tomar e dormir bem. No dia seguinte, Alessandro se prepara para ir trabalhar e investigar algo sobre Mercedes e o irmão. O advogado de Alessandro chega à mansão e diz a ele e Vitória que já chegou a ordem do julgamento para solicitar o DNA e parece que Bruno tem pressa para fazer isso. Alessandro diz à mãe que sente muito. Vitória diz que está preparada. Bruno pergunta a Eric onde deixou os corpos. Eric diz que os enterrou num lugar fora da cidade. Bruno percebe incomodado. Alessandro passa ali de carro e vê os dois juntos. Alessandro demite Eric e expulsa Bruno de sua casa. Alessandro diz a Bruno que se voltar do trabalho e encontrá-lo na casa, o tira dali a porradas. Bruno aceita sair, mas diz a Alessandro que ele o deve algo muito importante, pois quando doou sangue para Maria José, pediu a presidência e que ele se divorciasse dela. Alessandro diz ao irmão que Maria não quer. Bruno diz que pode ser, mas muito menos quer ver ela com ele. Vitória diz a Filipa que com o DNA de Alessandro, Bruno e Raquel vai ser comprovado o parentesco. Bruno diz à mãe que Alessandro o expulsou da casa. Vitória, perfeita, age muito bem e diz a Bruno que ele escolheu o caminho dele. Bruno pergunta onde ela vai tão arrumada e se vai ver o teu querido. Vitória pede respeito, pois é uma senhora. Bruno questiona que respeito quando ela se meteu com outro, estando casada, e agora tem um amante de sua idade. Vitória pede que ele saia de sua casa e diz que se soubesse que pariria um monstro como ele, preferia ter abortado e que ele fosse pro inferno. Vitória chama Raquel para irem ao laboratório para ela fazer o teste de DNA. Raquel não quer ir, porque não quer que a mãe seja exposta e isso vire um escândalo. Vitória diz que isso é uma ordem judicial e terão que ir a todo custo. Juju pergunta a Júlia se tem notícia de Mercedes e Gabriel. Júlia diz que não sabe nada deles. Alessandro vai ao hospital. O médico diz que era para Gabriel ter vindo fazer a terapia, mas que ele não veio e nunca falta. Alessandro pergunta os dias que ele faz a terapia. O médico responde que 2 vezes na semana. Maura diz a Lisete que Bruno é muito estranho. Lisete diz que ele é muito lindo, e se ele propusesse a ela para ficar com ele, ficaria. Porque Kátia diz que ele é muito bom na cama. Maura pede que a irmã não pense só em besteira. Paula diz à irmã que estava relaxando na jacuzzi com Roberto, e Raquel teve um surto, sendo que não estava acontecendo nada entre eles. Maria José pede a Paula para não fazer mais isso, pois não podem ter mais motivos de brigas com a família de Alessandro. Bruno diz ao repórter que Vitória Lombardo, enquanto estava casada há 20 anos atrás, teve um romance com Antônio Lombardo e dessa relação nasceu 2 filhos, e um desses filhos é ele. Vitória diz a Roberto que Raquel a disse que quer se divorciar dele. Roberto diz que sabe, mas que não quer. A enfermeira diz a Raquel que os resultados dos exames estarão prontos depois de amanhã. Alessandro diz a Fernando que Mercedes e Gabriel desapareceram e alguém os ameaçou. Fernando conta a Alessandro que conseguiu se comunicar com o juiz. Alessandro manda Fernando averiguar onde esse juiz está e irá para eles poderem ir atrás dele. Alessandro diz que hoje fizeram o exame de DNA. Fernando diz a Alessandro que sente muito que ele tenha tantos problemas. Alessandro diz que expulsou Bruno de casa, mas que ele o relembrou de se divorciar de Maria José, se é um homem de palavra. Alessandro diz que se Bruno joga sujo, vai jogar o mesmo jogo. Pedro diz à filha que tudo está indo bem e seu apartamento está melhor. Pedro chama Paula para ir para casa. Paula queria ficar na mansão e se nega a ir embora para uma pocilga.
Pedro diz a Paula que não podem seguir causando problemas para Maria e ela tem que ir para casa. Maria José diz que dói vê-la assim. Irritada, Paula diz a Maria José que ela só se importa com Alessandro e a família dele e é uma egoísta. Paula diz que se acontecer algo com ela, a culpa vai ser da irmã. Bruno liga para Ezequiel e pede que prepare sua mala com roupas e manda para um hotel fazenda. Eric diz a Arthur que Alessandro expulsou Bruno e ele da casa. Ezequiel diz a Eric que Bruno mandou ele levar as malas para o hotel fazenda onde Bruno está. Vitória questiona Roberto porque não teve filhos com Raquel. Roberto diz que no princípio ela não quis e sempre usava um preservativo e o relacionamento esfriou. Vitória pede a Roberto que, se for de se divorciar de Raquel, espere um pouco. Vitória diz que Raquel pode seguir na casa e ele no chalé. Vitória cumprimenta Pedro. Pedro diz que veio buscar sua filha, Paula. Maria José diz que sua irmã ficou uns dias para atendê-la enquanto estava de cama, mas agora ela irá embora para morar com seu pai. Vitória diz a Pedro que eles sempre serão bem-vindos naquela casa. Roberto se oferece em levá-los no seu carro. Paula e Pedro se despedem e vão embora. Maria José diz a Vitória que sua irmã se acostumou com essa vida, mas tem que voltar à realidade. Vitória pergunta a Maria José por que não quis que o pai e a irmã voltassem para casa. Maria diz que abusaram demais de sua generosidade e acha que assim seria melhor. Vitória pede a Maria José que conte sobre sua família para ela. Maria José começa dizendo que sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos de idade.